Olá, pessoal. Essa gravação é para tirar a dúvida de quem está começando a operar na BMF, nos contratos de mini índice. O primeiro passo para quem quer operar com os contratos da BMF é definir qual a quantidade máxima de contratos que você vai operar dentro da sua conta. No meu caso especificamente, eu opero com a Modal e eu escolhi que eu posso boletar até 80 contratos de mini e até 5 contratos de dólar. Essa é uma definição que eu faço e aí automaticamente como é que a corretora processa esse meu pedido? Para cada contrato de mini índice, ela vai exigir R$ 15 de saldo na conta e para cada contrato de mini dólar, ela vai exigir um saldo de garantia de R$ 25 na minha conta. Então, ao escolher esses números, automaticamente a Modal trava do saldo que eu tenho na corretora esses valores. Em resumo, se eu for operar no limite da minha capacidade, boletando 80 contratos de mini, 5 contratos de dólar, eu vou ter aqui sempre uma garantia prestada à corretora de R$ 1.325. Agora, digamos que eu inicie algum trade e eu trouxe aqui um exemplo numérico para que a gente possa visualizar com bastante clareza o que pode acontecer na nossa conta a depender da quantidade de contratos que a gente venha executar numa determinada operação. Esse exemplo está aqui na tela, é um trader que vendeu nos 89 mil pontos e recomprou nos 88.200 pontos. Qual foi a variação observada? 800 pontos. Como é que eu calculo o financeiro? Para cada ponto tenho 20 centavos de financeiro, o que significa dizer que eu tenho R$ 160 para cada contrato que eu operar. Então, digamos assim, se eu utilizasse 5 contratos nessa operação, eu teria feito um financeiro de R$ 800. Essa tabela, ela já mostra qual que seria o financeiro se eu boletasse entre 2 e 20 contratos e se eu fizesse entre 400 e 1.200 pontos. Então tá aqui, ó, para 5 contratos, se eu fizer os 800 pontos, eu tenho aqui os R$ 800, que é o mesmo número que está aqui. Então a gente pode depois, para quem quiser baixar essa planilha e fazer algumas simulações, ela vai estar disponível no nosso Drive, na seção planilhas. Para acessar o nosso Drive, basta entrar aqui no site da Metanoia Trading e aqui em cima a gente tem o link que direciona diretamente para o Drive, onde essa planilha está disponível. Aqui está o link do Drive. Basta clicar aqui que vocês vão conseguir ter acesso a essa pasta planilhas e dentro dessa pasta planilhas está esse arquivo margem versus financeiro. Agora tem uma questão importante que eu queria mostrar para vocês aqui nesse arquivo, que é o seguinte: a margem exigida por contrato, como eu havia mostrado aqui no site da Modal, é de R$ 15 por contrato. Se eu operei com 2 contratos, basicamente eu preciso de ter R$ 30 na minha conta para mandar uma ordem de 2 contratos. Agora, qual que é o problema de eu ter um saldo tão baixo? Como cada ponto vale 20 centavos, se eu deixo um saldo na minha conta de R$ 30, eu tenho um limite de perda até consumir integralmente esse saldo da conta de 150 pontos. Como é que eu cheguei a esse número? Eu simplesmente dividi os R$ 30 de saldo pelos 20 centavos de cada ponto. Se eu operar com 2 contratos, significa que um limite de perda de apenas 75 pontos. Se eu entrar em qualquer trade que a variação seja de 75 pontos, isso já é suficiente para estourar minha conta. Quebrar a conta literalmente. Então é sempre recomendável a gente deixar um saldo a mais para cada contrato que eu venha a operar. Eu costumo dizer que a gente tem que ter pelo menos 15 vezes o valor de margem exigido para um contrato. Como o valor de margem exigido é R$ 15 por contrato, 15 vezes 30 seriam aqui R$ 450. Então quer dizer, para operar com 2 contratos você tem que ter pelo menos R$ 450 de saldo na conta, que aí você tem um pouco mais de margem de manobra. Então, isso também é uma informação bastante relevante. Então, recapitulando rapidamente, primeiro passo, entrar no site da corretora e cadastrar a quantidade de contratos que você quer operar. É sempre recomendável começarem com uma quantidade de contrato mínima. Começa com um contrato e a partir do lucro que você vai obtendo, você vai aumentando a quantidade de contratos que você vai poder boletar. Segundo passo, entenda claramente
qual é o impacto do financeiro a depender da quantidade de contratos que você escolhe para operar. Esse exemplo numérico de um trade de 89 mil de venda e recompra aqui no 88.200 é um excelente trade. Pegar 800 pontos em um dia é um número bastante expressivo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz a conta, a amplitude média de variação do mercado brasileiro nos últimos 50 dias foi de aproximadamente 1.600 pontos. Então, imagina, 800 pontos aqui nesse exemplo significa que você pegou metade da amplitude dos últimos 50 dias, que significaria uma consistência excepcional. 3. Lembre-se de deixar um saldo um pouco maior na conta, um pouco maior do que a margem exigida para cada contrato que você vai operar. Então, por exemplo, se você vai boletar com até 10 contratos, a corretora vai te exigir só R$150 de saldo. Mas com R$150, basta você fazer um trade que você perca 75 pontos em cada contrato, que ele vai consumir integralmente o saldo da tua conta, né? Então, é sempre recomendável deixar um pouco mais de dinheiro de saldo na tua corretora. Do contrário, você pode ser surpreendido de ter que chegar ao ponto de adicionar mais dinheiro na corretora, enfim, a sua conta vai quebrar. Não tem como, é muito difícil você operar com lotes, com uma quantidade de lotes significativa e um saldo muito pequeno na tua conta. Resumidamente é isso. Lembrando também que esse material está disponível no nosso Drive. Para acessar o Drive, basta acessar aqui o nosso site e clicar Acesse nosso Drive gratuitamente. Nosso site, metanoiatrading.com.br. Depois que você fizer o cadastro para acesso no Drive, ele está aqui na pasta Planilhas e o nome do arquivo é Margem versus Financeiro, esse arquivo com esse exemplo numérico que a gente usou hoje. Se curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o joinha aí pra gente, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal ativando as notificações, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Boa semana de trades para todo mundo.